Olá, me chamo Gabriel, faço o segundo semestre do Bacharelado de Ciência da Computação no IFCE Campus Aracati. Esse trabalho se refere à disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2, onde nós vamos abordar problemas de otimização e primitivas de funções. Essa dupla é composta por Ana Carolina e Gabriel de Souza. Então, um breve resumo sobre otimização. Ao estudarmos funções, nós procuramos maneiras de analisar o seu comportamento. Saber se aquela função tem ponto de máximo ou se ela tem ponto de mínimo, se ela tem ponto de inflexão, ponto onde a derivada não existe, se ela não está definida para algum ponto e por aí vai. São durante esses estudos que aparecem problemas de otimização. Problemas do tipo, calcule o custo mínimo para se produzir um determinado produto, ou então calcule o lucro máximo de uma empresa gerida por uma expressão matemática. E para isso vão ser necessários os nossos conhecimentos de derivação e de máximo e mínimo de funções, que ao decorrer dessa explicação nós vamos revisando juntos. A questão que nós vamos fazer juntos vai ser a questão 45 do tópico 4.7 do livro Cálculo Volume 1 do James Stewart. E ela diz o seguinte: em uma colmeia, cada alvéolo é um prisma hexagonal regular aberto em uma extremidade com um ângulo triédrico na outra extremidade. Acredita-se que as abelhas formam esses alvéolos de modo a minimizar a área da superfície, usando assim uma quantidade mínima de cera na construção. O exame desses alvéolos mostrou que a medida do ângulo do ápice θ é surpreendentemente consistente. Baseado na geometria do alvéolo, pode ser mostrado que a área da superfície S é dada por... Eu tenho aqui uma expressão matemática, S, a área da superfície, vai ser igual 6hs menos 3 meios de s ao quadrado cotangente de θ, mais 3s ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, cossecante de θ, onde s é o comprimento dos lados do hexágono e h é a altura e ambos são valores constantes. Muito importante isso, Porque eu tenho aqui uma função em termos de θ, Onde a variável aqui vai ser θ. E a letra A diz, calcule ds dθ, ou seja, calcule a derivada de s com relação a θ. Letra B diz que ângulo as abelhas deveriam preferir. Ora, se eu estou falando de área da superfície, eu quero minimizar a área, eu quero o valor de θ, cuja minha função, a área da superfície, a minha função S, tenha valor mínimo. E é isso que nós vamos encontrar. E a letra C diz, determine a área da superfície mínima do alvéolo, em termos de SH, porque SH são valores constantes. Vamos lá fazer a letra A. Sendo S, essa expressão que vocês estão vendo aí na tela, a minha função, ds dθ vai ser igual. Se você já conhece regras de derivação, muito importante, vai saber que se eu vou calcular a derivada de uma soma, porque aqui eu tenho uma expressão matemática que tem subtração, tem soma, Se eu vou calcular a derivada de uma soma, é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar cada termo aqui separadamente e efetuar a operação que tem entre eles. Então aqui vai ficar a derivada de 6hs menos 3 meios de s ao quadrado vezes a derivada da cotangente. Ah, mas eu não preciso usar aqui a regra do produto, porque tem um produto aqui. Não precisa. Porque s aqui é um valor constante. Então, menos 3 meios de s ao quadrado está funcionando como uma constante aqui na frente de cotangente de θ. Então, mais uma regra de derivação para a gente relembrar. Se eu tenho uma constante multiplicando uma função e quero calcular a derivada disso, eu posso calcular a derivada da função e multiplicar pela constante. Não vai alterar em nada o valor. Então eu vou repetir aqui menos 3 meios de s ao quadrado e vou multiplicar pela derivada da cotangente. Aqui a mesma coisa. 3s ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes a derivada da cossecante de θ. Derivando, eu vou ter que ds dθ vai ser igual 6hs, isso aqui é um número, é uma constante, porque h e s são valores constantes. Então a derivada da constante é zero. Menos 3 meios de s ao quadrado, a derivada da cotangente de θ é menos cossecante ao quadrado de θ. Mais 3s ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, a derivada da cossecante de θ é cossecante vezes cotangente. Prosseguindo o cálculo, o zero eu não preciso colocar, E aqui vai ficar menos por menos, mais. Então, 3 meios de s ao quadrado, cossecante ao quadrado de θ, mais 3s ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, cossecante de θ, cotangente de θ. Se você tem o olho potente, já viu
que eu posso colocar 3 meios de s ao quadrado cossecante de θ em evidência. Então, a derivada de s com relação a θ vai ficar igual a 3 meios de s ao quadrado cossecante de θ vezes, entre parênteses, cossecante de θ menos raiz de 3 cotangente de θ, né? Então, já está realizada a letra A. Já calculei a derivada da minha função s com relação a θ. E a minha letra B diz: que ângulo as abelhas deveriam preferir? Ora, se você já estudou máximos e mínimos, sabe que se em um certo intervalo aberto uma função ela possui um ponto de máximo ou ponto de mínimo, obrigatoriamente a derivada daquela função naquele ponto é nula, é igual a zero. Então o que é que nós vamos fazer? Procurar o que a gente chama de pontos críticos, números críticos da função, né? O valor de θ para qual a derivada é igual a zero, então eu vou igualar a derivada igual a zero. Fazendo ds dθ igual a zero, eu vou ter que 3 meios de s ao quadrado cossecante de θ vezes cotangente de θ menos raiz de 3 cotangente de θ, isso é igual a zero. Se eu... todo mundo concorda comigo que eu posso pegar esse membro aqui da equação e passar para o outro lado dividindo, porque esse é o lado do hexágono, então esse aqui é um valor diferente de zero. E cossecante de θ, né? Cossecante é a função 1 sobre seno, então isso aqui nunca dá zero também. Então tudo bem eu passar aqui para baixo dividindo, eu não vou estar dividindo zero por zero. Então tudo bem, né, eu passar aqui dividindo. Vai ficar cossecante de θ menos raiz de 3 cotangente de θ, zero dividido por qualquer coisa diferente de zero é igual a zero. Então cossecante de θ menos raiz de 3 cotangente de θ é igual a zero. Se eu passar menos raiz de 3 cotangente de θ para o outro lado, vai ficar positivo, então cossecante de θ é igual a raiz de 3 cotangente de θ. Agora eu tenho que relembrar o que é cossecante e o que é cotangente. Cossecante é 1 sobre seno, né? E cotangente é 1 sobre a tangente, ou seja, é o inverso da tangente, então vai ficar cosseno de θ dividido por seno de θ. Como nessa função, né, o seno de θ ele é diferente de zero, eu posso cortar seno de θ com seno de θ. Vai ficar que o cosseno de θ vezes raiz de 3 é igual a 1. Então o cosseno de θ é 1 sobre raiz de 3. Agora preste atenção. Eu não quero cosseno de θ, eu quero o valor de θ. Então eu tenho que me lembrar das funções trigonométricas inversas. Qual é a função trigonométrica inversa do cosseno? É o arquicosseno. Então, se eu aplicar aqui o arquicosseno, eu vou ter que o valor de θ é igual ao arquicosseno de 1 sobre raiz de 3. E se você usar a sua calculadora científica, vai ver que o arquicosseno de 1 sobre raiz de 3 é aproximadamente 55 graus. Então, para um ângulo de aproximadamente 55 graus, a minha função S apresenta valor mínimo. Isso nos leva à nossa letra C. Determine a área da superfície mínima do alvéolo em termos de SH. Se eu olhar aqui a minha expressão, né, ele quer em termos de SH, então eu vou ter que achar só o valor de cotangente de θ e de cossecante de θ. E quem é esse θ? Esse θ, né, nos meus cálculos aqui, eu só coloquei θ, mas a gente já sabe que é 55 graus, né? Então vamos lá. Eu sei que o cosseno de θ, né, lembrando que esse θ é 55 graus, o cosseno desse θ é igual a 1 sobre raiz de 3, né? E aqui eu tenho a relação fundamental da trigonometria, né? O cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Se eu trocar o cosseno por 1 sobre raiz de 3, eu vou ter que 1 sobre raiz de 3 ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Desculpa. Continuando os cálculos, 1/3 mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 1/3. Seno ao quadrado de θ é igual a 2/3. Então, o seno de θ é igual a raiz de 2 sobre raiz de 3. E se eu quero a cossecante, que é 1 sobre seno, o inverso do seno, então, cossecante de θ é raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, já achei aqui a cossecante. Falta a cotangente. Então, vamos lá. Sendo cosseno de θ 1 sobre raiz de 3 e seno de θ raiz de 2 sobre raiz de 3, a cotangente, que é o inverso da tangente, vai ser igual a cosseno de θ dividido por seno de θ. Então vai ficar que a cotangente de θ é 1 sobre raiz de 3 dividido por raiz de 2 sobre raiz de 3.
repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a cotangente de θ é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Eu posso cancelar raiz de 3 com raiz de 3. E eu vou ter que cotangente de θ é 1 sobre raiz de 2. Substituindo cossecante de θ e cotangente de θ na minha função, eu vou ter que o S mínimo, ou seja, a superfície mínima desse meu alvéolo vai ser 6HS menos 3 meios de S ao quadrado 1 sobre raiz de 2, né? Substituir ali cotangente de θ por 1 sobre raiz de 2, mais 3 meios de S ao quadrado raiz de 3 vezes, substituir ali por cossecante, raiz de 3 sobre raiz de 2. Efetuando as operações necessárias, né, eu vou ter que o S mínimo é igual a 6HS menos 3S ao quadrado dividido por 2 raiz de 2, mais 9S ao quadrado dividido por 2 raiz de 2. Se eu juntar os termos semelhantes, eu vou ter que o S mínimo é igual a 6HS mais 6S ao quadrado dividido por 2 raiz de 2. Se eu colocar o 6S em evidência, eu vou ter que o S mínimo é 6S vezes H mais S dividido por 2 raiz de 2. Essa é a minha área superficial mínima em termos de H e S. Então eu vou falar agora um pouco sobre as primitivas de uma função, né? O estudo das primitivas de uma função ele é de fundamental importância na matemática, sobretudo no cálculo, né? Porque ele vai ser necessário nos conhecimentos de integrais, né? Quando a gente for estudar integrais definidas, indefinidas, e ele também é usado no teorema fundamental do cálculo. Teorema esse importantíssimo que une as duas grandes áreas do cálculo, né, já estudadas até esse ponto do curso, né? A área de diferenciação, ou seja, as diferenciais, as derivadas, e a área de integração, né? Então vamos para cá para a definição de uma primitiva. Uma função f é denominada uma primitiva de f em um intervalo i, se e somente se, preste atenção na condição. A derivada de f de x é igual a f de x para todo x pertencente a esse intervalo, né? Calma, o que é que isso quer dizer? F é uma primitiva de f se quando eu derivar f eu obter f. É solamente isto. Então vamos olhar aqui para esses exemplos, né? Vamos primeiro para o exemplo 2, que é mais fácil, depois a gente vem nessa função polinomial aqui. Então encontre a primitiva g de x, de g de x igual a secante ao quadrado de x. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é que função que quando eu derivar eu vou encontrar secante ao quadrado de x. Se você estudou as funções trigonométricas e suas derivadas, sabe que a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Bingo! Né? Achei a função que quando eu derivar eu encontro secante ao quadrado. Então g de x vai ser igual a tangente de x, porque quando eu derivar tangente de x, isso dá secante ao quadrado. E esse c aqui, de onde é que ele veio, né? Esse c é um c genérico, é um número real, que representa uma constante, né? Porque a derivada de uma constante é sempre zero, por isso que eu coloco esse czinho aqui, né? Então, você já pode pensar que a primitiva de uma função, na verdade, é uma família de funções, porque esse c aqui ele pode assumir qualquer valor real, né? 1, 0, π, raiz de 2, né? Menos π sobre 3, enfim, né? Qualquer número real. Por isso que eu coloco esse c aqui. Agora vamos para esse exemplo aqui de cima, o exemplo polinomial, né? Calcule f de x de f de x igual a x ao cubo mais 2. Eu tenho que pensar qual função que quando eu derivar eu vou obter x ao cubo mais 2. Então, quando eu derivo uma função, eu não passo o expoente multiplicando e subtraio 1 do expoente, não é essa a regra que a gente aprende? Então aqui eu faço o oposto, né? Eu vou somar 1 no expoente, vai ficar x à quarta, só que quando eu derivar, esse 4 que está aqui em cima, ele vai vir para baixo multiplicando. Então tente fazer isso na sua cabeça. Então eu tenho que dividir por 3 mais 1, né? Tenho que dividir por 4, porque aí o 4 vai cancelar com o 4, vai ficar só x ao cubo. Aqui, ó, do mesmo jeito com 2. Que função que quando eu derivo eu obtenho só o termo independente, só o coeficiente? É a função a vezes x, né? Onde esse a é um número real. O a aqui no caso é 2.
Então vai ficar 2x dividido por 1, só 2x mesmo, mais c por conta do que eu já falei. Então f de x vai ficar x à quarta sobre 4 mais 2x mais c. E se eu estou com medo, é só eu derivar. Então, derivando aqui essa função, o 4 vem para frente multiplicando, eu subtraio 1 do expoente, o 4 cancela com o 4, vai ficar x ao cubo, mais a derivada de 2x é 2, mais a derivada da constante é 0, x ao cubo mais 2. Trato feito. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai trabalhar uma função mais rebuscada, então muito cuidado, né? Eu tenho aqui a questão 35 e 36 do tópico 4.9 do livro Cálculo Volume 1, do James Stewart. Encontre a função f de acordo com as condições de cada item, né? A 35 vai dizer f' de t é igual a 2 cosseno de t mais seno ao quadrado de t, sendo esse t variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, e o f de π sobre 4, ó, aqui é π sobre 4, me desculpe, né? O f de π sobre 4 é igual a 4, né? Então vamos lá. Eu tenho que pensar que função que quando eu derivar eu obtenho 2 cosseno de t mais seno ao quadrado de t. Se você prestou atenção, eu já disse a derivada, a função que quando eu derivo eu obtenho secante ao quadrado, né? Já falei também qual função que quando eu derivo eu obtenho o cosseno. Então vamos lá. A minha função f de t, que é justamente a primitiva de f' de t, porque quando eu derivo f' de t, quando eu derivo f de t, eu obtenho f' de t. Então, f de t vai ficar 2 seno de t mais tangente de t mais c. Justamente porque quando eu derivo 2 seno t, eu tenho 2 cosseno t, mas quando eu derivo a tangente, eu obtenho secante ao quadrado. E quando eu derivo a constante, dá 0. Tudo bem, calculei a primitiva. Não é muito difícil, não. Agora eu vou seguir essa condição. O f de π sobre 4 sendo igual a 4, né? Isso aqui é um bizu para a gente calcular o termo independente, né? Eu quero amarrar essa função, eu quero dar um valor para c. Então vamos encontrar o valor de c para que essa igualdade aqui seja mantida. Então o f de π sobre 4 vai ser igual a 2 vezes o seno de π sobre 4 mais tangente de π sobre 4 mais c igual a 4. E agora, né, só cálculo, né? O seno de π sobre 4, né, π sobre 4 é 45 graus, né? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais 1, que é a tangente de 45 graus, mais c igual a 4. O 2 vai cancelar com o 2, vai ficar a raiz de 2 mais 1 mais c igual a 4. Vou passar aqui esses termos aqui por outro lado da igualdade, trocando o sinal. C vai ser igual a 4 menos 1 menos raiz de 2. Então o coeficiente é c igual a 3 menos raiz de 2. Esse é o meu valor de c. Então a minha função f de t, a minha primitiva de f' de t, é igual a 2 vezes o seno de t mais tangente de t mais 3 menos raiz de 2. Encontrei a minha primitiva. Agora essa função aqui, bem interessante, né? f' de x é igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x, e o f de menos 1 tem que ser igual a 0. Você pode pensar a princípio, meu Deus, eu tenho que... Aqui tem uma divisão, né? Divisão envolve regra do quociente na derivação, então isso parece muito complicado. Mas eu posso escrever essa função aqui, f' de x, como x ao quadrado sobre x menos 1 sobre x. Simplificando aqui x ao quadrado dividido por x, isso aqui é igual a x, menos 1 sobre x, né? Essa função aqui, é claro, né? Não coloquei a condição, não coloquei essa condição, mas o x obrigatoriamente é diferente de 0, né? Porque eu não posso dividir por 0. Então, f' de x é igual a x menos 1 sobre x. Então, eu tenho que pensar, né? Vou tirar isso daqui. Que função que quando eu derivo, eu obtenho o x, né? Como a gente viu anteriormente, né? Funções polinomiais. Eu vou somar aqui 1 no expoente e dividir pelo expoente mais 1. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Se eu estou com medo, eu derivo, né? A derivada de x ao quadrado sobre 2, o 2 vem para frente multiplicando, 2 cancela com 2, x elevado a 2 menos 1, x elevado a 1, está aqui o meu x. Agora, a derivada, né, a função cujo eu derivo da 1 sobre x, né, é a função ln de x. Só que nesse caso vai ficar menos ln do módulo de x, né, que pode assumir valor negativo nesse caso, né, como estou falando de primitiva.
Então, a função que quando eu derivo, né, dá menos 1 sobre x é menos ln de módulo de x mais c, por conta que a derivada da constante é zero. E agora eu vou encontrar o valor de c, né, usando aqui esse ponto aqui que ele me deu, da minha função. Então, o f de menos 1 vai ficar igual a menos 1 ao quadrado sobre 2, menos ln do módulo de menos 1 mais c, isso é igual a zero. Menos 1 meio ao quadrado dá 1 positivo, né? Então fica 1 meio menos ln de módulo de menos 1, módulo de menos 1 é 1. E o ln de 1, né, é igual a zero, né? O log de um número em qualquer base, o log da unidade em qualquer base é zero. A gente sabe disso, né? Então vai ficar 1 meio menos 0 mais 6 é igual a 0. Então c vai ficar igual a 0 menos 1 meio, né? Vai passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então c é igual a menos 1 meio. E a minha função ficou f de x igual a x ao quadrado sobre 2 menos ln do módulo de x menos 1 sobre 2.